O Supremo Tribunal Federal considerou durante julgamento na semana passada constitucional a lei da ficha limpa. A Suprema Corte do Judiciário Brasileiro também defende de que a lei da ficha limpa já seja aplicada às eleições municipais deste ano. É o assunto que nós conversamos a partir desse momento com o juiz eleitoral de Farroupilha, Dr. Mário Romano Maggioni. Dr. Mário, o que representa esta decisão da semana passada do Supremo Tribunal Federal? O Supremo veio a estabelecer, então, dentro do espírito da lei da ficha limpa, que essa lei é constitucional, é um primeiro ponto que foi analisada, a constitucionalidade ou não da lei. Na verdade, é uma lei complementar que veio a regulamentar uma lei complementar que já havia desde 1990, e ela veio a ampliar os casos de inelegibilidade, ela estendeu, então, os casos que a pessoa não pode ser eleita e estendeu o prazo também, estabeleceu, assim, em média, o prazo de 8 anos de inelegibilidade, enquanto que anteriormente o prazo médio era de 3 anos. Então, a lei fez algumas modificações substanciais na lei anterior, que é uma lei complementar, a Lei Complementar 64, e a lei complementar nova, que alterou a 64, a 135. Então, o Supremo analisou, foram 3 ações que foram ajuizadas, 2 de declaração de constitucionalidade, e uma ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo, então, entendeu que a lei é constitucional, que a lei se aplica nas eleições do próximo ano e que ela atinge fatos pretéritos, ou seja, pessoas que tenham condenações previstas nessa lei já podem ser alcançadas na próxima eleição, então, por essa lei, ainda que o fato não tenha sido a partir da lei, ou seja, que tenha sido anterior à lei. Quais os casos de políticos que seriam pegos, barrados pela ficha limpa, pela lei da ficha limpa? Na verdade, a controvérsia estava na questão do trânsito em julgado. Então, anteriormente, a lei dizia que, transitada em julgado, a decisão se tornaria inelegível. Agora, a lei nova estabeleceu que, a partir do momento que houver uma decisão colegiada, então já vai passar a valer a decisão. O que significa uma decisão colegiada? É quando é decidida por mais de um desembargador, que geralmente é em segundo grau, a decisão colegiada. Então, por exemplo, uma ação de improbidade administrativa. Eu julgo a ação, entendo que o fulano de tal é inelegível, entendo que ele deve ter os seus direitos políticos suspensos. A minha decisão não é válida ainda para efeitos da lei complementar. A partir do momento que haja um recurso e que vai para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça, num colegiado, que são 3 desembargadores, quem analisa em grau de recurso a minha decisão, então, a partir deste momento, essa decisão passa, então, a incluir essa pessoa dentro da lei da ficha limpa. Em Farroupilha temos alguns casos, um caso que eu tenho assim em mente, aí as pessoas, se tiverem interesse, podem entrar no site do Tribunal de Justiça e vão averiguar ali as pessoas que são conhecidas da administração pública municipal, e aí vai constar se já tem decisão pelo Tribunal de Justiça e em que termos é a decisão. Porque aí há também controvérsia, o que é que atinge, o que não atinge. Então, as questões são bastante controvertidas nessa área. Não é assim pacífico, tanto que o Supremo deu seu entendimento a respeito da matéria, mas, sem dúvida, nos casos concretos vão aparecer novas dúvidas. Doutor Mário, aqui em Farroupilha, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, o caso dos ex-prefeitos Paulo Dalzocchio e Bolivar Antônio Pascoal, eles estão inelegíveis para o próximo período eleitoral? Teria que ser feita análise do caso concreto. Eu aqui, assim, dizendo agora de plano, assim, estão ou não estão inelegíveis, precisa ser analisado o caso concreto de cada um, em qual ação eles foram julgados, em que termos foi a decisão do julgamento, o que foi abordado no julgamento. Então, cada caso é um caso, e assim, então eu não te diria se eles são ou não inelegíveis. Eu tenho o caso concreto do Bolivar.
que eu analisei uma questão, passou por mim a sentença, eu condenei ele, o tribunal confirmou por maioria a minha decisão. Já seria uma decisão em colegiado esse caso? É decisão em colegiado, que é um caso que eu tenho aqui em mente. Do Paulinho da Alçoc eu não teria assim, nenhum dado concreto em mente para dizer se ele é ou não é inelegível. Mas, na verdade, sim, mesmo a decisão que foi proferida por mim e que depois o tribunal confirmou, há controvérsias, então dizer assim, é inelegível ou não é, a questão não é simples assim, é questão jurídica. Então quem tiver interesse deve buscar o nome dessas pessoas, e quem é que tem interesse, qualquer cidadão pode ter interesse, mas quem vai poder alegar a inelegibilidade, aí são os partidos políticos, o Ministério Público, quem tem legitimidade para tanto. Então as pessoas que estão concorrendo é que devem ir atrás e ver se a pessoa é ou não é elegível, para poder afastar este ou aquele do certame eleitoral.